temporada do Espaço I, o programa de inovação do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. O Espaço I está com um novo formato interativo e também com a presença do jornalista Aloísio Lopes. A partir de hoje, todas as segundas-feiras estaremos aqui com vocês de 14 às 15 horas para levar informações da área tecnológica e curiosidades. Hoje também com a gente está o presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, Aloísio Fagundes. Obrigada, Aloísio, pela sua presença. Obrigado. Aloísio Lopes, o Espaço I faz parte de um grande projeto de comunicação, né? Eu queria que você explicasse isso. Isso mesmo, né? Boa tarde, internautas. Melissa, esse projeto que nós estamos começando hoje faz parte de uma campanha que envolve todos os CREAs, né, que são os conselhos regionais, para valorizar as profissões da área de engenharia, arquitetura, agronomia. Então, esse programa de TV na internet é uma dessas peças. Nós temos outras importantes que já estão no ar, já estão funcionando, e outras também que vão entrar no decorrer desse ano, né? Logo de início, eu queria destacar a cidade colaborativa. Muitos internautas já devem conhecer. É uma cidade virtual que nós estamos construindo com a ajuda dos internautas. Daqui a pouco nós vamos dar o site para as pessoas entrarem e participarem. E o tema de hoje é educação. Menos de 11% dos universitários brasileiros estão em cursos tecnológicos. Como atrair mais a atenção desses jovens? A gente vai ver uma matéria que vai falar sobre isso. Vamos assistir. Aqui na Cícero Dias, um programa chamado NAVE. O NAVE é Núcleo Avançado de Educação. Ele começa aqui na Cícero Dias, numa escola, né, pública de Pernambuco. Ele sempre acontece em parceria, né, com a Secretaria de Educação. E hoje nós temos mais uma unidade no Rio de Janeiro. A ideia central do NAVE é pesquisar soluções educativas que utilizem as TICs, né, e disseminar essas soluções para a rede. A Fábrica de Jogos surgiu de uma conversa muito produtiva entre o Instituto Oi Futuro e o César, há aproximadamente 2 anos e meio atrás. O Instituto nos procurou como um Instituto de Inovação, inclusive inovação educacional, para começarmos a trabalhar ambientes de tecnologia da informação na escola. Nessa conversa, o César já tinha uma larga experiência na produção e desenvolvimento de jogos, e nós achamos que jogos poderia ser uma entrada interessante, porque capturavam o imaginário dos jovens de ensino médio para algo que eles já tinham uma familiaridade bastante grande como usuários, agora passarem para o outro lado da tela e se transformarem em desenvolvedores de jogos digitais. No começo foi bem difícil, assim, para eu aceitar, passar o dia todo e tal. Mas com o tempo, com os amigos, com professores, com o estudo aqui, a gente se acostuma normalmente. Assim, a gente começa a amar a escola. Porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de jogo. Então, a gente junta o útil ao agradável. Nós estamos atuando, como disse, há 2 anos e meio. A primeira turma será formada ao final de 3 anos. Nós teremos, por ano, no Rio de Janeiro, 250 alunos formados e em Recife, 350 alunos formados. Outra coisa que acontece nesse projeto é que a Fábrica de Jogos não é mais o laboratório de informática, é algo que contamina e pretende contaminar a sala de aula, porque o professor passa a querer jogos como um instrumento de educação na sala de aula também. A articulação que eles têm do conhecimento, saber que não é só saber programar, nem saber fazer um trabalho de arte interessante, um trabalho de design interessante. Saber que a criatividade para montar tudo isso, é preciso ter um conhecimento mais universal de tudo, né? Acho que nós precisamos construir uma nova visão de escola, uma visão de escola em que o aluno possa participar mais ativamente de atividades que façam sentido para ele. Se a gente imaginar o mundo hoje, aquilo que está fazendo sucesso, a gente sempre imagina que tem um game por trás. Eles não estão presentes só no mundo do entretenimento, eles estão presentes, acho que no dia a dia da gente o tempo inteiro.
Então essa é a ideia. E por que formar jovens para isso? Porque o mercado de trabalho está mudando muito rapidamente. Você tem vários jovens e oportunidades de criar inteligência desperdiçados. Por outro, você tem um monte de mercado se formando. E o Espaço I também agora tem um espaço para os CREAs, os Conselhos Regionais. Quem estreia o quadro Giro pelos CREAs hoje é o CREA Rio de Janeiro. Estamos lançando este ano um prêmio que nos emociona e eu espero que emocione a todos vocês, que é o prêmio Oscar Niemeyer de Ciência e Tecnologia. O que é esse prêmio? Esse prêmio é para valorizar o estudante, valorizar o professor. E, em função disso, valorizar o profissional da empresa de engenharia, de arquitetura, de agronomia, de geografia, enfim, todas as nossas profissões, tanto nas escolas de nível universitário como nas escolas de nível médio. E, com isso, nós criamos esse prêmio, e esse prêmio, resumindo, é o seguinte: eu sou um bom aluno, eu me esforcei, eu vou ser indicado pelos meus professores e eu vou ganhar um prêmio por isso. É uma maneira da gente se comunicar de forma bem pragmática, uma simbologia bem definida, porque a ciência e a tecnologia é o futuro do Brasil. O Brasil vai ser a 5ª potência do mundo, mas nós precisamos de todo mundo que já está no mercado, mas nós precisamos também estimular muito os nossos jovens. E esse é um grande estímulo para o nosso jovem, que fará a diferença para o nosso país desenvolver, crescer, melhor qualidade de vida para todos os brasileiros, todas as brasileiras. Estamos investindo, reconhecendo no professor um papel dinâmico, nos profissionais e nas empresas o que elas já estão fazendo hoje, mas investindo muito no jovem que se esforça na universidade para fazer a diferença no futuro do nosso país. Aloysio, como é que você vê esse projeto do CREA? Muito bacana, Melissa, essa iniciativa do CREA do Rio de Janeiro. Você veja que eles valorizam o profissional, valorizam também o estudante, né? Ou seja, quem tiver uma ideia nova, bacana, uma ideia de inovação, participa desse prêmio, pode concorrer, né? Você já tem o endereço deles, tem o site onde pode se inscrever? O site é crea-rj.org.br, crea-rj.org.br. Aloysio Fagundes, vamos falar sobre educação. Para o Brasil ser a 5ª potência, ele vai ter que investir em educação, né? E eu tenho alguns números aqui: menos de 11% dos universitários estão em cursos tecnológicos, são 180 mil vagas para engenharia, mas só temos 32 mil engenheiros por ano que se formam, né? Enquanto o Irã são 180 mil, a Índia 250 mil e a China liderando aí com 450 mil engenheiros formados por ano. Como é que a gente pode mudar esse cenário? Bem, na realidade, a mudança desse cenário ela já vem estimulada por um progresso que o país está experimentando de alguns anos para cá. E a engenharia sempre esteve na vanguarda do progresso. Eu costumo dizer que é uma pena que quando vem a recessão, a primeira profissão que é descartada é a engenharia. E, com muita alegria, quando volta o progresso, a primeira que é chamada engenharia. A engenharia, de certo modo, ela tem sido partícipe dos grandes movimentos progresso do país, que é o que a gente está experimentando hoje. Na realidade, o que aconteceu durante uma longa recessão que começou em meados da década de 1980, veio
veio como uma avalanche para cima da economia brasileira, ela perdurou até o começo deste século, começo desse milênio. Por volta do ano 2005 foi que começou a haver uma retomada do desenvolvimento. E durante esse período, exatamente a profissão que é a vanguarda do progresso ficou mais esquecida, menos procurada, que de certo modo há de explicar essa constatação que você acabou de mencionar, em que há 180 mil vagas, das quais menos de 40 mil estão preenchidas, né? O que acontece é que, num primeiro instante, os engenheiros formados não tinham mercado de trabalho, foi uma judiação que aconteceu com os nossos colegas, e eles acabaram tendo que buscar uma ocupação que usasse as suas habilidades. Quem teve um lucro muito grande com a recessão dentro da profissão da engenharia foi o sistema bancário, que foi o que mais, bancário e financeiro, que foi o que mais empregou os engenheiros habituados com números, eles não têm medo de números. Então, desse modo, mas com o progresso está havendo já um chamamento urgente. Eu acho que a classe consegue se mobilizar com bastante rapidez, e eu tenho a impressão que em pouquíssimo tempo a gente vai conseguir suprir o mercado com a quantidade de profissionais necessários. Leva pelo menos uns 5 anos, que é a maturação da formação de um jovem engenheiro, mas vai ser superada. E por que você acha que o jovem não se interessa por uma área tecnológica? O que está faltando para atrair esse jovem? Eu vou falar um pouquinho pragmático. É evidente que é preciso gostar das matérias atinentes à profissão. Engenharia é física aplicada. E, por ser física aplicada, utiliza muitos fundamentos de matemática. E de modo que são matérias um pouco complicadas, um pouco mais difíceis para o adolescente que está no curso secundário. Então já existe um certo temor de enveredar por esse caminho. Mas aquele que consegue entender coisas relativamente simples, ele perde o medo e vai para a engenharia. Enquanto a engenharia pagar bem, vai ter muita procura. A grande procura é pelo mercado e pelo salário. É isto que regula o mercado, na minha opinião. Aloysio, você que é presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, então tem também uma larga experiência profissional, né, além da política institucional. Essa dificuldade com a matemática, você acha que é mesmo do jovem, do adolescente, ou é uma dificuldade de ensinar a matemática? Não está faltando no Brasil bons professores nessas áreas, não? Ultimamente, olha, o último dos meus filhos já se formou faz algum tempo. De modo que eu, nesse momento, não tenho acompanhado muito o ensino como ele é feito. Mas não era mal dado, não. Não era um ensino mal dado. É de se supor que essa situação seja real. De que, na medida em que a matemática, a física passou a uma gavetinha secundária ali do jovem, também o professor se desestimulou. Hoje em dia a gente sabe que... Até porque o professor ganha mal, né, Aloysio? Muito mal. Portanto, eu acho que o grande caminho da educação é aquilo que eu ouvi no próprio discurso de posse da Presidenta da República, que a autoridade tem que ser dada ao professor. Eu acho que esse é o caminho correto. Foi muito bem colocado isso, e eu espero que se torne uma realidade. Temos participação? Nós estamos sendo acompanhados por vários internautas, Melissa. Neider, Fabrício, o Neto. Gostaram muito da sua apresentação. E já me disseram aqui que até o final do programa vão dar uma nota pra gente, viu? Vamos aguardar. Tá, vamos aguardar. Aloysio, existem várias parcerias do Confeia com o MEC justamente para tentar fazer iniciativas nesse sentido, né, para os jovens. Existe sim, são chamados convênios, né? O último, o mais interessante, eu achei, porque é voltado para essa área específica
que é para o ensino médio, inclusive, para aquele jovem, né, adolescente, inclusive, que esteja lá ainda sem saber que profissão que vai escolher, para que vai prestar vestibular, né? Então, essa parceria do Confeia com o Ministério da Educação é para desenvolver algumas atividades justamente para estimular esses jovens. Mostrar, por exemplo, que a matemática não é nenhum bicho-papão, né? Então, você aí que está acompanhando o programa, que mata a aula de matemática, que tem medo da escola, do professor, física, química também, né? Então, esse convênio com o MEC vai desenvolver essas campanhas. Então, vai ter cartilha, vai ter visitas às escolas. Aqui mesmo no Espaço I, nós vamos fazer um pouquinho disso também. Então, a gente vai ver agora um depoimento de um estudante que vai falar como surgiu o interesse pela área tecnológica. Vamos ver. Durante o ensino médio eu fiz algumas pesquisas, conversei com profissionais, mesmo para decidir qual carreira seguir. E eu, conversando com engenheiros, vi que era uma área interessante, uma área que você podia fazer a aplicação daquilo que nós vemos na teoria, na escola. Nós aplicamos em projetos, tanto na área empresarial como industrial. É uma área bem ampla, bem interessante. Eu sempre me dei bem na escola com física, química, biologia, matemática. Essa parte de gramática eu nunca gostei muito de história, geografia, então sempre fui mais para o lado das contas do que para a leitura mesmo. Então acho que essa parte de não ter que ler muito e ter que trabalhar mais de fato, tipo, conta e tal, é a minha área que mais me aproxima. Você teve algum incentivo na escola para optar por essa área? Sempre os professores de exatas sempre falaram que é legal, que é uma área que está em crescimento, tem muito mercado, tem um bom futuro, tal, não sei o que. Então isso tudo foi somando, né, até eu escolher a engenharia de fato. Bom, eu me interessei por essa área mais por causa dos nossos professores. Além do cursinho, que tem muitos professores que fizeram engenharia, na escola, os professores de exatas buscavam mostrar essa matéria não como só conta, não como só papel, mostravam aplicação no dia a dia. Isso foi me interessando e eu percebi que essa aplicação podia ser encontrada na engenharia, o que me fez me interessar por essa área. Luiz, agora a gente tem aqui também um outro dado, que é do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 70% dos alfabetizados são analfabetos funcionais, quer dizer, eles não conseguem interpretar um texto lido. Isso é um problema geral do Brasil, né? Problema geral do Brasil. Tem muito a ver com a nossa profissão do engenheiro também. Nós não podemos nos iludir que o engenheiro não precisa conhecer a língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso meio de comunicação profissional, seja entre profissionais da engenharia, seja com o público usuário dos nossos serviços de engenharia. De modo que a boa comunicação é imprescindível. O analfabetismo funcional ele é muito mais grave do que o analfabetismo efetivo. Agora, vamos dentro daquilo que o meu xará Luísio comentou aí, do bicho de 7 cabeças, da matemática não ser um bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil. O analfabeto geral e o analfabeto funcional, ele sabe ler dinheiro, sabe contar dinheiro, sabe quanto ele pode gastar, quanto ele não pode gastar. Isto é uma demonstração cabal de que a matemática é simples. É uma questão só de dedicação. Aloysio Lopes. Olha, Melissa, o Sidney Barbosa está mandando parabéns pelo programa, mas tem aqui uma pergunta, uma consideração da Cledione que eu queria passar para o nosso entrevistado. Hein? Deveria ter mais clareza quais as afinidades para ser engenheiro, pois a grande maioria procura o curso só porque é bonito. É porque é bonito dizer que é engenheiro, mas se assustam com a grade do curso. É complicado a grade do curso de engenharia, Luísio? É uma grade extensa. Os cursos de engenharia têm uma carga horária bastante pesada, porque o que se ensina, a forma do ensino da engenharia no Brasil, ela é bem geral. As especialidades que um engenheiro sai dentro de um curso que ele abraçou, seja, para mim é mais fácil falar da engenharia civil, porque eu sou engenheiro civil. Então, dentro da engenharia civil, a gente encontra toda uma especialidade de estruturas, hidráulica, toda uma parte de mecânica de solos, que é a geologia aplicada, encontra
enfim, a engenharia de transportes, a engenharia de estradas, a engenharia de barragens, ou seja, é um elenco de especialidades muito grande. E os cursos de engenharia civil buscam contemplar toda essa gama de aplicações. Então esta grade, ela é, de fato, o jovem que perguntou, ele tem razão, é uma grade pesadíssima mesmo. Agora, não tem outra maneira para que ele saia relativamente preparado. O fundamental é que um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico conheça física e conheça matemática. Se ele conhecer física e matemática, ele tem condições de, até com autodidática, resolver problemas das especialidades. Já o Marcelo comenta que os gregos estavam mais avançados do que nós, porque os gregos tratavam a matemática junto com a biologia, a física e a história. Sim. Não é? Tem razão. Temos a aprender, né? Tem razão. De certo modo, o que ele está dizendo é o seguinte, é que a matemática, música é matemática. Música é matemática. A matemática é uma sequência lógica do pensamento. A matemática e a física, ela nos conduz a saber que quando se parte para um diálogo, para uma comunicação, para uma inter-relação entre pessoas, entre comunidades, entre coisas, o que se busca é um princípio, meio e fim. E isto é matemática. A gente vai fazer então um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique ligado no Espaço I. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica! Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo. Pra afirmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o CONFEA-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do CONFEA-CREA.
Olá, estamos de volta ao Espaço I. Aloysio Fagundes, a gente tem uma informação do CONFEA. Os jovens associam a engenharia à degradação ambiental e à corrupção. Como que você vê essa questão? Bom, é uma questão complicadíssima. A questão, vou inverter um pouquinho a resposta. Vou começar pela parte da corrupção. O CONFEA está liderando um grande movimento aí do manifesto contra a corrupção e de um certo modo para retirar esse estigma do engenheiro ou das empresas de engenharia serem ligadas à corrupção. A corrupção, a meu ver, ela é muito menos vinculada à profissão, mas muito mais vinculada a uma questão policial, é uma questão de moral, uma questão de decência, e esta não é a regra. Eu posso lhe assegurar que não é a regra. Os grandes investimentos são em contratos de engenharia. E quando aparece a corrupção, que é uma coisa inerente a uma pessoa humana mal formada, que tenha a corrupção dentro de si, não dentro da profissão que abraçou, ela tem a oportunidade de fazer uso desse mal feito. Então, acaba trazendo um carimbo de que corrupção é uma coisa que faz parte da engenharia. Não faz. Isso é certo. Aparece, mas não faz. Com relação à parte de degradação ambiental, na realidade começou a tomar corpo a ciência mesmo do ambiental muito mais recentemente. Apesar de que num passado relativamente remoto para os dias de hoje, veja só, o Código de Águas brasileiro, que é da década de 1930, já cuidava desse aspecto da preservação ambiental, impedindo a transposição de bacias e buscar água para abastecimento em uma outra bacia onde a comunidade que ia dela se servir não fosse a dona daquela água. Mas já existia esse tipo de preocupação. No começo da minha carreira profissional, logo no comecinho da década de 70, eu trabalhava com projetos de usinas hidrelétricas e eram financiadas pelo Banco Mundial. E o Banco Mundial, desde aquela época, tinha uma cartilha realmente que formava um condensado de normas, regras, inclusive legislação brasileira, que chamava-se Legislação e Normas para a Conservação da Natureza. Isso é uma preocupação que já vem daquela época. Agora, com o agravante da coisa ter explodido assim, tremendamente nos últimos tempos. O que é essa explosão? A que eu devo essa explosão? Foi a explosão populacional. Na realidade, o degradador do meio ambiente é o homem. E a engenharia está a serviço do homem. Em 1950, o mundo tinha 2 bilhões de habitantes. Não sei exatamente qual é o tempo que a humanidade, desde o nascimento do primeiro homem até 1950, levou. Foram alguns 10 milhões de anos, ou coisa que o valha. Levou 10 milhões de anos para ter 2 bilhões de habitantes. Em 50 anos foi para 6 bilhões, mais do que triplicou, uma quantidade significativa, muito grande, muito preocupante. Portanto, o que houve foi uma emergência de uso da natureza para sustentar esses 6 bilhões de pessoas. Diante disso, o que se fez? Lançou mão daquilo que estava à disposição. E para lançar a mão daquilo que estava à disposição, o que ele usou? Engenharia. Engenharia, fundamentalmente, modifica a natureza, faz parte da própria profissão. A engenharia é uma modificação da natureza, buscando sempre que possível, imitá-la, mas modificando. Quando se fala na questão ambiental, o que se fala não é eliminar a agressão ao ambiente, mas mitigar o problema que ali aparece. Então, com a emergência de, em 50 anos, triplicar aos bilhões o atendimento ao usuário da engenharia, agrediu-se o meio ambiente, sim.
E hoje é uma preocupação muito grande, está havendo realmente uma séria tratativa desse problema no sentido daquilo que hoje se chama sustentabilidade, ou seja, manter aquela agressão feita como não progressiva. Esse, grosso modo, é o que eu penso a respeito. Tem mais 3 internautas aqui com as considerações para o nosso entrevistado. Danilo diz que eu acho que no Brasil inteiro está precisando muito de cursos profissionalizantes, não só para os jovens, mas também para pessoas de faixa etária mais avançada. O Hugo diz que houve uma especificação das engenharias, hoje com centenas de habilitações. Ele pergunta se não seria melhor formar engenheiros mais generalistas, deixando a especialização para uma pós-graduação. E o Sidney Barbosa acha que hoje em dia muitas faculdades formam maus profissionais. Não seria interessante uma prova no final do curso para analisar a capacidade do profissional? Foram direto no problema, né? Nevrálgicos e problemáticos aí da profissão. Tem toda razão, perguntas ótimas, né? Eu acho que o pessoal de alto nível está nos assistindo. Olha, a atualização profissional é uma realidade. Isto compete às associações de classe, das quais eu pertenço, por exemplo, ao Instituto de Engenharia, em que a gente busca dentro do sistema Confea-CREA, a questão da discussão da engenharia como tal pertence às associações privativas, do tipo do Instituto de Engenharia, associações de engenheiros do interior. O Confea, ele emana os regulamentos do exercício profissional e os CREAs aplicam os regulamentos disponíveis. O Instituto de Engenharia sempre se preocupou muito com um elenco bastante grande de cursos, como outros. Se entrarem no site lá, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, se a gente entrar no site lá do Clube de Engenharia do Rio, vai encontrar um elenco de cursos de atualização profissional e de especialização bem dirigidos, muito acudindo às necessidades imediatas do mercado da engenharia. Então o velho engenheiro que sobreviveu à crise, ele encontra, sim, espaço para o seu aprimoramento, para a sua atualização profissional. Hoje com a internet, hoje com toda a informática à disposição, fica muito mais fácil para mesmo os velhos engenheiros, com toda a sua dificuldade. Eu costumo dizer que eu não digito teclas, eu aperto botões, né? Então, mesmo os velhos engenheiros, eles conseguem, sim, avançar em cima daquilo que está disponível. Com relação à questão do ensino profissionalizante, tem toda a razão. Há necessidade, de fato, de focar em cima do ensino profissionalizante. O Instituto de Engenharia, ele hoje trabalha junto com o Confea. Temos frequentado muitas das iniciativas do presidente Marcos Túlio e hoje o Confea está envolvido numa revisão geral desses títulos das engenharias. É o que eles chamam de Resolução 1010, né? Resolução 1010. Então, está muito envolvido nisso. O Instituto de Engenharia ele tomou uma iniciativa motu própria, já na minha gestão, em que no mês de julho do ano de 2009, foi colocado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, uma consulta pública para a revisão dos títulos de engenheiros ou de cursos de engenharia que lá estavam registrados. São mais de 300 títulos, Eram 258 títulos de engenheiro. E eles pretendem reduzir para 53. Então, o que nós do Instituto de Engenharia fizemos foi procurar quem está diretamente envolvido e interessado no assunto, que são as escolas de engenharia. Reunimos as 9 maiores escolas de engenharia do nosso estado de São Paulo e propusemos ao MEC a trabalhar com ele, fazer algumas sugestões e
de fato o MEC aceitou. Quando chegou no final do mês de setembro de 2009, encaminhamos toda uma propositura da reclassificação desses títulos, condensando vários deles em um título único, também propondo alguns títulos adicionais, função do mercado aí que exigir alguma especialidade maior em certos setores da economia. E o MEC trabalhou muito bem, gostaram desse trabalho, temos um material de agradecimento que eu imediatamente fui transmitir para o CONFEA como uma atuação do Instituto de Engenharia dentro do concerto daquilo que é do interesse da nossa profissão aqui no país. Então, já está em franco andamento uma revisão desta quantidade gigantesca de títulos de engenharia que aí apareceram. Tem mais alguma coisa ainda ou não? Não, acho que você respondeu a todos, né? Tem perguntas gravadas, Melissa? Temos mais depoimentos de estudantes. Vamos assistir. Eu espero na graduação conhecer diferentes áreas, tanto na parte acadêmica quanto para o mercado de trabalho, uma formação completa. Acho que pela área que eu escolhi, que eu vou prestar engenharia civil, acho que essa parte de obra, tal, de materiais, tal, que eu também cheguei a olhar a grade horária que tem, né? Aí a parte de resistência de materiais, tal, não sei o que. Acho que vai ser muito útil para a minha carreira inteira, né? Que a área que eu vou seguir mexe com obra, de fato, né? Então... No momento, você tem alguma noção disso, desse conhecimento para civil? Nada. Não nada, nenhum. Mas vou correr atrás, né? Eu espero que eu encontre a base necessária para desenvolver tudo que eu busco. Assim, eu quero fazer engenharia elétrica e ter uma base para conseguir fazer maquinários, por exemplo, da área de biomédica. Então, eu quero ter essa base que eu consiga desenvolver, fazer pesquisa e ajudar, assim, as pessoas do jeito diferente. Porque eu não quero fazer medicina, então eu quero ajudar, entre aspas, por trás. Não trabalhando diretamente com as pessoas. Então, buscando uma melhoria da qualidade de vida, por exemplo. Luiz? Temos uma pergunta aqui do Hugo Binder, de Santa Catarina. Por que é tão difícil exigir dos órgãos públicos a remuneração pelo piso salarial do CREA? Há alguma manifestação positiva quanto a isso? Existe um descumprimento, Luiz, do piso salarial? Vou responder? Sim. Bom, a questão salarial eu vejo mais como uma questão de mercado, muito menos como uma questão de tutela. Acho que a engenharia ela é grande demais, é uma atividade tão importante, tão autônoma, que a gente não devia se preocupar tanto com esta tutela de piso salarial. Isso é uma questão dos sindicatos, isso é uma questão que dentro desse concerto não compete nem às associações classistas do exercício que discutem a profissão, né? Há uma confusão, né, dos papéis, dos papéis, CONFEA, dos conselhos regionais. Isso. Porém, no sistema todo, os sindicatos fazem parte. O que são? São os sindicatos patronais, que são aqueles que vão atrás dos contratos e dos contratos de prestação de serviços de engenharia ou de fornecimento de produtos de engenharia à indústria. Então, e que existem os sindicatos dos empregados que têm esse interrelacionamento para discutir condições de trabalho e salário. Então, esta tutela do piso salarial é muito menos uma questão do CONFEA, do CREA, mas muito mais dos acordos intersindicais. É lá que é o ponto de discussão. Quanto mais forte for a economia sendo desenvolvida no setor, os sindicatos dos patrões querendo produzir mais, os sindicatos dos empregados querendo melhores condições, tanto melhor serão as discussões e pelo que a gente está assistindo aqui nesse país, em pouco tempo vai haver realmente um salto na remuneração. O mercado está permitindo isso hoje, para o jovem engenheiro ou para o velho engenheiro. Aloysio Lopes, vamos esclarecer para os internautas qual é a missão do CONFEA e dos conselhos regionais? Então, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
ele é um órgão central de um sistema profissional. Então, temos 27 conselhos regionais, que são os CREAs e o CONFEA. Formam autarquias e a função é fiscalizar a atividade profissional nessas áreas. Então, a missão principal do sistema CONFEA-CREA é defender os interesses da sociedade, garantindo que profissionais registrados, reconhecidos e qualificados exerçam essas atividades para proteger os interesses da sociedade, né? Tendo empreendimentos e obras com segurança e hoje podemos falar sustentáveis, né, Luísio? Sim. Que apesar de ser uma palavra da moda, é uma discussão que está na origem da profissão, já que os engenheiros lidam com os recursos naturais, modificando a natureza, não é isso? Agora eu queria voltar, Melissa. O Danilo fez uma pergunta há alguns minutos, ele voltou a repetir. Ele quer saber se o nosso entrevistado concorda de que os cursos de engenharia deveria ter uma seleção mais rígida, e cita o exemplo da prova que é feita pela OAB. Essa é uma velha discussão e esta compete ao CONFEA. Esta compete ao sistema CONFEA, sistema CREA. Há muito tempo, olha, eu participo dos grandes congressos do sistema CREA, do sistema CONFEA, e há pelo menos 20 anos, todos os congressos é feita a propositura de um exame de ordem, e que acaba sendo rechaçado. O exame de ordem, eu vou um pouquinho para trás, vou dar um passo atrás. Quem foi o inovador nisto foram os inovadores do exame de ordem foram os advogados. E os advogados têm um grupo que defende e tem um grupo que é contrário ao exame de ordem. E teve até uma ação na justiça recentemente contra o exame da OAB. Que não vingou, né? Mas prova de que tem oposição ainda. Né? Não vingou. Mas foi uma forma que dentro daquilo que o Aloysio acabou de mencionar, o CONFEA existe na defesa da sociedade. Ele é a sociedade que congrega os engenheiros. Portanto, é lá que são discutidos os interesses da sociedade com relação àquele profissional que lá chega para se registrar. E até agora ainda a resposta da sociedade é que não é hora de fazer o exame de ordem. É de se supor, então, que toda a responsabilidade pela qualidade da formação profissional recai em cima das faculdades de engenharia. Não sei se o exame de ordem tem condições de melhorar as faculdades de engenharia. Esta é a minha dúvida. O exame de ordem ele tem uma característica de punição, pura e simples. Ele seleciona, mas pune. Portanto, eu não consegui ter eu particularmente não consegui ter uma posição muito definida, se ele tem valor ou não. O que eu tenho a impressão que vai ter que acontecer na profissão são exames para verificar a capacitação do profissional. Ou seja, são aqueles exames de está me escapando a palavra, mas... É a certificação, Luiz? Certificação profissional. Há um grande debate hoje, em várias profissões. Então, e a certificação não é um exame de ordem. A certificação é verificar aquele que saiu da faculdade e falar, ele tem condições de exercer essa profissão. Só. Mas ele não veda. Não veda. A lei brasileira outorga a faculdade que tem um curso reconhecido, que der um diploma para um jovem de engenheiro, ela diz, este homem pode praticar a engenharia. É desse modo que a coisa funciona. Então, a certificação tem a impressão que ela pode resolver o problema que suscita a ideia do exame de ordem. Ou seja, aquele profissional que quiser um selinho de qualidade, quiser realmente falar para a sociedade, eu tenho muito boa qualidade, ele vai se submeter ao exame. Ou seja, ele é espontâneo e ele é opcional. Então, para essas decisões políticas aí, né, é o CONFEA, o sistema CONFEA-CREA, né? E os jovens podem atuar no futuro. O CONFEA tem o CREA Estudante, né, Luísa? Que é para
justamente renovar, né? Vários CREAs já tem grupos de jovens, de estudantes de engenharia, arquitetura, agronomia, ou mesmo de recém-formados, né? São os chamados CREA jovens, ou CREA Júnior também, né? Na maioria dos CREA já existem. E tem uma pergunta aqui, Melissa, que é direcionada para o Confeia. Eu vou ajudar a responder. E é claro que esse assunto vai voltar em outros programas, né? A ética profissional é acompanhada pelo Confeia? Os maus profissionais são punidos de uma determinada forma? Olha, a ética profissional ela é acompanhada pelos conselhos regionais de engenharia, pelos CREAs. O Confeia é uma instância superior, é onde são enviados recursos, né, dessa fiscalização quanto ao cumprimento do Código de Ética. E há punições, sim. Há punições e há advertências. As advertências, inclusive, são publicadas em jornais de grande circulação. Mas para você que é profissional, engenheiro, arquiteto, agrônomo, tecnólogo ou estudante dessa área, você pode conhecer o Código de Ética dessas profissões acessando o endereço do Confeia na internet, que é o www.confeia.org.br. E nesse endereço, Melissa, os internautas também podem ajudar a construir a cidade colaborativa, que é uma cidade virtual que nós estamos construindo, onde todos os internautas podem dar suas sugestões de qual que é a sua ideia, né, para construir uma cidade em termos de equipamento público, de lazer, de moradia. É o www.confeia.org.br. Temos mais participações aí? Não, nós temos um debate aqui entre o Sidney, o Danilo e o Hugo. Estão discutindo muito sobre a profissão aqui acompanhando, né, o nosso programa Espaço I. Mas eu queria, antes de terminar, fazer uma pergunta para o Luísio, que você se referiu no início sobre a ligação que muitos jovens fazem do tema da engenharia com a degradação do meio ambiente. Mas o que nós estamos vendo agora, com a tragédia das enchentes, principalmente na região serrana do Rio, que o problema lá não foi com a engenharia, ao contrário, o problema lá foi a falta de engenharia. Não foi isso mesmo, Luiz? Realmente, você que conhece, né, bem a região. Conheço bem. Realmente, com relação ao Nova Friburgo, dá para eu conversar bastante. Eu fui o superintendente, o cargo máximo lá da Companhia de Água e Esgoto de Nova Friburgo. Morei em Friburgo entre 2002 e fim de 2005, começo de 2006, eu voltei para São Paulo. Então eu conheço bem a região, conheço a cidade, conheço os problemas da geologia. Eu tenho a impressão que foi catastrófico. O que aconteceu lá foi catastrófico, repentino, merece dos engenheiros uma atenção toda especial para verificar, de fato, como é que tudo aquilo pôde acontecer do modo como aconteceu. São coisas muito parecidas que já aconteceram em 2008 em Blumenau. Presta atenção que, na realidade, quando houve o deslizamento ali, foram um deslizamento de quase uma centena de encostas, todas ao mesmo tempo. Portanto, foi catastrófico. O que aconteceu é alguma coisa que mereceria uma explicação um pouco maior. E faltou o planejamento da ocupação urbana, né? Muitos lugares não poderiam ter casas. Não teria evitado esta coisa catastrófica do jeito que foi. Mas a catástrofe ela está nos chamando a atenção para as mini catástrofes que acontecem todo ano lá em Nova Friburgo. Todo ano caem em época de chuva. No Rio de Janeiro em geral, né? 3, 4, 5 encostas, matam 8, meia dúzia de pessoas, 5 pessoas. Não é essa coisa nessa proporção e nada é feito. Estas pequenas catástrofes é que podem, de fato, ser evitadas. As pequenas catástrofes. Vamos aproveitar a grande catástrofe para estudarmos as pequenas catástrofes. Não é simplesmente dizer a catástrofe é inevitável, de fato é, mas a pequena catástrofe é evitável. Luísio Lopes, suas considerações finais. A estreia do programa foi muito boa, principalmente com o nosso entrevistado, que tem uma larga experiência profissional. Conversamos muito sobre educação, sobre matemática, né? Espero que no próximo programa vocês continuem conosco e vamos continuar essa conversa. Luiz Fagundes. Bom, eu quero agradecer aqui ao meu xará, quero agradecer a você pela honra da entrevista. Eu gostei de vir aqui. Sempre que precisarem,
de mim ou do Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia tem cerca de 40 divisões técnicas, todas à disposição dos engenheiros, e necessariamente não dos engenheiros daqui de São Paulo, mas ela é aberta. Temos um site muito importante, é um portal que já ocupa o 5º lugar de consulta no Google, de modo que ali a gente consegue conversar bastante sobre engenharia também. Vale a pena visitar www.iengenharia.org.br, de modo que lá dá para a gente fazer bastante. Eu faço parte do sistema, por ser uma entidade de engenharia, de modo que eu não estou usurpando o CONFEA, não. Estou dizendo que pode ser também consultado aquilo lá. Para mim foi uma grande honra, e sempre que vocês precisarem, o CONFEA precisar, não só da minha presença, mas de qualquer um dos nossos vice-presidentes que lá atuam, estamos à disposição. Muito obrigada pela sua presença, e o Espaço I fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!